Olá, amigos do canal Videira Espírita, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Thelma Marieta e nós estamos aqui hoje para mais um encontro do estudo do livro 50 anos depois, trazido a nós pelo Espírito Emmanuel, pela bendita psicografia de Francisco Cândido Xavier. E para melhorarmos a psicosfera de onde estamos, para um estudo de muito proveito, vamos ler uma página do livro Palavras de Vida Eterna, trazido também pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. A mensagem que leremos hoje é a mensagem de número 17. A mensagem número 17 é intitulada Na Exaltação do Reino Divino. E o versículo destacado é de João, capítulo 15, versículo 8, e traz-nos as palavras de Jesus, que disse assim: Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim tornar-vos-eis meus discípulos. Vamos ver as considerações que Emmanuel nos traz. Glorificarás o Senhor Supremo e serás discípulo do grande Mestre. Contudo, não apenas porque te mostres entendido nas divinas escrituras, não somente porque saibas apregoar os méritos da sublime revelação, comovendo a quem te ouve. Não apenas por guardares de cor as tradições dos antepassados. Não somente por te sustentares assíduo no culto externo. Não apenas pelo reconforto recebido de mensageiros da vida superior. Não somente por escreveres páginas brilhantes. Não apenas porque possuas dons espirituais. Não somente porque demonstres alevantadas aspirações, enormes aspirações. A palavra do Evangelho é insofismável. Glorifiquemos a Deus e converter-nos-emos em discípulos do Cristo, produzindo frutos de paz e aperfeiçoamento, regeneração e progresso, luz e misericórdia. A semente infecunda, por mais nobre, é esperança cadaverizada no seio da terra. Assim também, por mais ardente, a fé que não se exprime em obras de educação e de amor, redenção e bondade, é talento morto. Se te dizes seguidor de Jesus, segue-lhe os passos. Ajuda, ampara, consola, instrui, edifica e serve sempre. Façamos algo na extensão do bem de todos. Somente assim cresceremos para o céu, na construção do reino de Deus. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, nosso anjo guardião, estamos aqui mais uma vez com este momento privilegiado de aprendizado. Que hoje nós possamos mais uma vez angariar conhecimento para usarmos na nossa trajetória evolutiva, para colocarmos em prática, para crescermos, para nos modificarmos. Sê conosco, Senhor, neste momento em que precisamos da Tua presença para iluminar o nosso estudo. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, amigos queridos, vamos começar o nosso estudo e, como de hábito, vamos fazer um pequeno retrocesso para nos situarmos
na história. Então, no estudo anterior, nós começamos o capítulo 3. O capítulo 3 é intitulado Estrada de Amargura. Começa com, podemos ver a família de Ovídio, todos em Capua, colocando a Euvídia e seu marido a par da situação, né, do que aconteceu com Célia, e organizando todo o cenário, né, essa morte de Célia, né, para simular, né, a morte de Célia, então, para buscar as cinzas para levá-las para Roma. Depois presenciamos também a morte repentina de Júlia Spinter, mãe de Alba Lucínia. E diante da viuvez, e pelo fato de ficar só, não ter ninguém mais, Euvídio e Alba, mais uma vez, adiam o tão sonhado desejo, né, de voltar a morar na Palestina. Depois, então, testemunhamos a caminhada solitária de Célia, nos arredores ainda de Roma, onde ela depois foi acolhida por um casal cristão, Eufídia e Horácio, e por seu filho Juno, que lhe deram todo o amparo necessário, todo o cuidado, uma cama gostosa para dormir, limpa e acolhedora. Então, esse casal que os recebeu com carinho, fica com ela durante 2 semanas, porque ela aproveita a viagem do filho Juno para partir em direção à Campânia, aquelas regiões lá de Nápoles. E ele ia sair em viagem a trabalho, ele a leva com ele. Então, só que nesta viagem, ele se insinua a ela, né, a assedia, e ela, assustada com a situação, pede o amparo, né, como ela sempre, em todos os momentos de aflição, ela busca mesmo, em oração, né, a figura de Jesus, e isso é uma coisa que nós temos que aprender, né? Estamos aflitos? Vamos orar, né, que com certeza somos amparados e inspirados às melhores soluções. E é o que acontece com ela, e ela então foge no amanhecer, e daí mais adiante ela recebe o auxílio, né, de um senhor que seguia na mesma direção. Ele estava a trabalho e seguia na mesma direção em que ela estava indo, e com isso a poupa de uma imensa caminhada, né? Depois ele vai até onde pode levá-la, porque daí os destinos são diferentes, e eles se despedem, né? Até ela ficou triste por se despedir, porque ela se sentiu amparada e podendo confiar naquele senhor, né? Que foi muito bondoso, né? E ele parte, ela fica no caminho, mais uma vez, sozinha. E aí nós paramos o nosso estudo, então estamos no 6º parágrafo da página 188, para quem tem esta edição do romance, né? Então vamos lá, 188, 6º parágrafo. Vamos lá. Com o pensamento em prece, caminhou quase mecanicamente, observando aflita que se avizinhavam as sombras do crepúsculo. A estrada corria por um vale apertado, vendo-se-lhe de um lado o oceano e do outro a cadeia de montanhas. Os derradeiros raios de sol douravam a cúpula imensa, quando seus olhos divisaram à esquerda uma gruta providencial, formada pelos elementos da natureza. Era, porém, uma edificação natural
tão importante que bastou um exame mais acurado para que se recordasse das lições do avô, em outros tempos, identificando o local com as suas reminiscências dos estudos com o avôzinho. Aquela gruta era o local famoso onde Sejano havia salvado a vida de Tibério, quando o antigo imperador, ainda príncipe, se dirigia com alguns amigos para as cidades da Campânia. Então, esse personagem aqui, Sejano, ele foi prefeito da guarda pretoriana, né? E Tibério foi o segundo imperador de Roma. E durante o seu reinado que Jesus foi crucificado, né? E conta a história que Sejano salvou a vida de Tibério. Numa das umas festas, né, que eles estavam, ele protegeu o corpo de Tibério durante um acidente. Umas rochas, que ele caiu das rochas, né? Estava tendo uma festa, um banquete ou algo parecido, que inclusive matou alguns servos, né? E eu acho que eu anotei aqui o ano que isso aconteceu, foi 26 depois de Cristo. Né? Essa informação eu encontrei na Wikipédia. A vida de Tibério. Então, tem essa questão, então é por isso que ela reconhece, né, das histórias que o avô lhe contava, e ela identificou ser aquela gruta, essa mesma gruta, desse momento, né, da vida do imperador Tibério. Vamos continuar. Sentindo-se rodeada pelos clarões mortiços da tarde, dirigiu-se para o interior, onde uma cavidade natural parecia bem disposta para o descanso de uma noite. Agradecendo a Jesus o encontro de um pouso como aquele, ajeitou as roupas pobres que lhe trazia para acomodar o pequenino, colhendo, em seguida, grandes braçadas de musgo selvagem, que caíam das árvores idosas e forrando o leito de pedras com maior carinho. Quando procurava interceptar a passagem para a cavidade em que repousaria, com pedras e ramos verdes, encarando a possibilidade do aparecimento de algum animal bravo, eis que lhe chega aos ouvidos o tropel de cavalos trotando aceleradamente ao longo do caminho. Guardando o pequerrucho nos braços, correu para a frente, desejosa de se comunicar com alguém para afastar do espírito aquela triste impressão de soledade, esperançosa de que a providência divina, por intermédio de um coração bondoso, lhe evitasse a desolação daquela noite que se prefigurava angustiosa e dolorida. Seria um carro ou seriam cavaleiros generosos que lhe estenderiam mãos fraternas? Também podiam ser ladrões a cavalo, perdidos na floresta em busca de aventuras? Considerando esta última hipótese, tentou retroceder, mas 3 vultos destacaram-se ao seu lado, na sombra da noite, impedindo-lhe a retirada, porquanto, sofreados com força, os garbosos cavalos interromperam o trote acelerado e ruidoso. Criando novo alento ao influxo das energias poderosas que fluíam do invisível para o seu espírito, a filha de Ovídio perguntou: "Ides afonde, cavalheiros?" Ao ouvir-lhe a voz, alguém, que parecia o chefe dos 2 outros, exclamou com a voz aterrada: "Urbano, Lucrécio, acendam as lanternas." Célia reconheceu aquela voz dentro da noite com uma nota de terrível espanto. Tratava-se de Caius Fabrícios, que regressava de Roma, deixando a esposa em companhia dos pais, compelido por suas obrigações imperiosas em Capua, depois do suposto funeral de Célia, conforme as combinações da família. Então, vemos aqui o encontro de Célia com seu cunhado, Caius Fabrícios.
Reconhecendo-o pela voz, a jovem cristã experimentou os mais penosos receios entremeados de esperanças. Quem sabe a sua situação poderia modificar-se em face daquele encontro imprevisto. Antes que suas cogitações tomassem longo curso, duas lanternas brilharam no ambiente. O esposo de Ovídia contemplou-a aterrado. A visão de Célia, sozinha e abandonada, sustendo nos braços a criança que ele supunha seu filho, comoveu-lhe o coração. Todavia, compreendendo a gravidade dos acontecimentos em Roma, de conformidade com as informações dolorosas do sogro, tratou de disfarçar a emoção, imprimindo no rosto a mais fria indiferença. Ele se viu na obrigação de agir desta maneira, né? O coração lhe dizia para acolher, né? Mas as imposições sociais, o desejo de seu sogro, pai de Célia, tinham que ser respeitados por ele. Caius, implorava a jovem com uma inflexão de voz intraduzível enquanto a luz banhava o semblante abatido. Conheceis-me? Perguntou o orgulhoso patrício. Porventura me desconheces tu? Quem sois? Pois será preciso abrir-te os olhos? Não vos reconheço. Estaria acaso com a fisionomia transformada a tal ponto? Não te recordas da irmã de tua mulher? Perguntou o súplice. Minha esposa, concluía o viajante, enquanto os dois servos o contemplavam altamente surpreendidos. Possuía apenas uma irmã, que morreu há 18 dias. Estais evidentemente equivocada, porquanto, ainda agora, venho de Roma, onde assisti ao seu funeral. Aquelas palavras foram pronunciadas com frieza indefinível. A filha de Ovídio Lúcio fixou nele os olhos mareados de lágrimas e o semblante transfigurado de infinita tristeza. Compreendeu que era inútil afagar qualquer esperança de voltar ao seio da família. Para todos os afetos, estava morta, e para sempre. Figurou-se-lhe acordar mais intensamente para a sua realidade dolorosa, mas sentindo que alguém lhe amparava o espírito em tão angustioso transe, exclamou: compreendo. O esposo de Ovídia, contudo, aparentando máxima frieza, de modo a não trair seus sentimentos diante dos servos, replicou: Senhora, se vos valeis desse expediente para obter o dinheiro preciso às vossas necessidades, eu vô-lo dou de bom grado. Todavia, quando o orgulhoso romano revolvia a bolsa para cumprir esse desígnio, ela lhe respondeu com grande nobreza e dignidade: Caius, segue em paz o teu caminho. Guarda o teu dinheiro, pois uma bênção de Jesus vale mais que 1.000.000 de sestércios. Extremamente confundido, o marido de Ovídia recolheu a bolsa, dirigindo-se contrariado aos servidores nestes termos: apaguem as lanternas e prossigamos a viagem. E observando a consternação de ambos os escravos, eminentemente impressionados com aquela cena, acrescentou com altaneria: que esperam mais para cumprir minhas ordens? Não nos impressionemos com os incidentes do caminho. Nunca passei pelas estradas de Anxur sem encontrar uma louca como esta. Como se fossem repentinamente despertados por ordens mais severas, Urbano e Lucrécio obedeceram às exigências do Senhor, apagando as luzes que bruxuleavam na escuridão da noite, e daí a instantes os 3 cavalheiros recomeçavam a marcha, como se coisa alguma houvesse acontecido. Caius Fabrícios era generoso, mas a falta de Célia, aos olhos da família, era assaz grave para que pudesse ser perdoada. A ninguém revelaria aquele encontro, ainda porque entre ele e sua mulher havia o compromisso de absoluto sigilo a tal respeito.
Resolveu, assim, sufocar todos os gestos de compaixão pela infeliz cunhada. Quanto a esta, com os olhos mareados de lágrimas, ficou como petrificada ao ouvir o compassado trote dos animais que se afastavam, até que um silêncio profundo e misterioso se fez sentir por toda parte dentro da floresta sombria. Vendo que Caius se afastava, teve ímpetos, na sua fragilidade feminina, de suplicar o seu auxílio, rogando-lhe a caridade de conduzi-la até o povoado de Fonde, onde, por certo, encontraria alguém que a abrigasse por uma noite. Todavia, permaneceu muda, como se a insensibilidade do cunhado lhe houvesse enregelado a própria alma. Chorou longamente, misturando em orações as lágrimas amargas de olhos fitos no céu, onde apenas lucilavam raras estrelas. A passos vacilantes, voltou à gruta selvagem que a natureza havia edificado. Lá dentro, acomodou a criança da melhor maneira e entrou a meditar amargamente. Os ventos do Lácio começaram a sussurrar uma sinfonia triste, estranha, e, de longe em longe, até os seus ouvidos chegavam os ecos dos lobos selvagens, ululando na floresta. Célia sentiu-se abandonada mais que nunca. Profundo desânimo se lhe apoderou do espírito, sentindo que, apesar da fé, a fortaleza moral desfalecia em face de tão penosos padecimentos. Lembrou, uma a uma, todas as suas alegrias domésticas, recordando cada familiar com as particularidades encantadoras de seu extremoso afeto. Nunca o sofrimento moral lhe atingira tão fundo o coração sensível. Enquanto as lágrimas silenciosas lhe rolavam dos olhos, lembrava-se mais que nunca das exortações de Nestório nas vésperas do sacrifício, rogando a Jesus lhe concedesse forças para as renúncias purificadoras. Mergulhada em profunda escuridão, acarinhava o rosto do pequenino, receosa de um ataque de répteis, enxugando as lágrimas para melhor pensar no futuro, sem perder a sua confiança na misericórdia de Jesus. Foi então que, com surpresa e pasmo dos seus olhos aflitos, emergiu da sombra um ponto luminoso, avultando com rapidez prodigiosa, sem que ela atinasse de pronto com o que se passava. Aturdida e surpresa, acabou por divisar a seu lado a figura do avô, que lhe enviava ao coração atormentado o mais terno dos sorrisos. Tamanha era a sua adversidade, tanto o fel do seu coração desditoso, que não chegou a manifestar a menor estranheza. Dentro das claridades da sua fé, recordou imediatamente a lição evangélica das aparições do Divino Mestre a Maria Madalena e aos discípulos, estendendo para o avô os braços ansiosos. Para o seu espírito dolorido, a visão de Quinéio Lúcio era uma bênção do Senhor aos seus inenarráveis martírios íntimos. Quis falar, mas ante a figura radiosa do velhinho bom, a voz morria-lhe na garganta sem conseguir articular uma palavra. Todavia, tinha os olhos aljofrados, né? Ela tinha os olhos ornados, como se as lágrimas fossem pérolas. Tinha os olhos aljofrados de pranto e havia em seu rosto uma tal expressão de sublimidade que dir-se-ia mergulhada em profundo êxtase. Célia. Aqui nós vamos ter, então, o espírito Quinéio Lúcio, né, seu avô, um espírito protetor, orientando e auxiliando Célia em sua jornada, né, terrena. Vamos ver aqui o que o bondoso Quinéio Lúcio diz a meta.
Célia, sussurrou o espírito carinhoso e benfazejo. Deus te abençoe nas tormentas aspérrimas da vida material. Feliz de ti que elegeste o sacrifício, como se houvesse recebido uma determinação grata do Mestre. Não desfaleças nas horas mais amargas, pois entre as flores do céu, há quem te acompanhe os sofrimentos, fortalecendo as fibras do teu espírito desterrado. Jamais te suponhas abandonada, porquanto do além nós te estendemos mãos fraternas. Todas as dores, filhinha, passam como a vertigem dos relâmpagos ou como os véus da neblina desfeitos ao sol. Só a alegria é perene, só a alegria alcança a eternidade. Realizando-nos interiormente para Deus, nós compreendemos que todos os sofrimentos são vésperas divinas do júbilo espiritual nos planos da verdadeira vida. Conhecemos a intensidade dos teus padecimentos, mas coerente com a tua fé, conserva os pensamentos sempre puros. Crendo sacrificar-te por tua mãe, estás cumprindo uma das mais formosas missões de caridade e de amor aos olhos do Cordeiro. Jamais agasalhes a ideia de que o sentimento materno se houvesse desviado algum dia do código da lealdade e da virtude doméstica, mas recebe todos os sofrimentos como elementos sagrados da tua própria redenção espiritual. Tua mãe nunca faltou a fidelidade conjugal, e o teu espírito de abnegação e renúncia receberá de Jesus a mais farta messe, a mais farta colheita de bênçãos. Quantas coisas ditas aqui por Quinéio, não é? E nós devemos, nos nossos momentos de dificuldades, de desespero, de dúvidas profundas, nós devemos lembrar dessas coisas que ele diz, porque nós também estamos sempre sendo amparados pelos nossos espíritos protetores, pelo nosso anjo guardião. Nós estamos sempre, desde que nós elevemos nosso pensamento, mantenhamos a nossa fé, não é? Nós precisamos lembrar disso, que no momento dos padecimentos terrestres, nós encontraremos sempre a presença dos protetores a nos auxiliarem. E continuou. Ouvindo aquelas palavras que lhe caíam como bálsamo divino no coração desalentado, a filha de Ovídio deixava que as lágrimas de conforto íntimo lhe rolassem das faces, como se o pranto somente lhe pudesse lavar todas as desventuras. Ela identificava o avô, carinhoso e amigo, ali a seu lado, como nos dias mais venturosos de sua existência. Nimbado de uma luz suave e doce, né, cercado por uma auréola, né, suave e doce, Quinéio Lúcio sorria-lhe com a benevolência de coração que sempre lhe demonstrara. Escutando-lhe a revelação da integridade moral da genitora, Célia reconsiderou as ocorrências dolorosas do lar. Bastou que esboçasse tais pensamentos sem exprimi-los verbalmente para que a respeitável entidade espiritual a esclarecesse nesses termos. Filha, não cogites senão de bem cumprir os desígnios do Senhor a teu respeito. Não permitas que os teus pensamentos voltem ao passado para se eivarem de aflições e amaritudes da vida terrestre. Não queiras estabelecer a culpa de alguém ou apontar o desvio de quem quer que seja, porque há um tribunal de justiça incorruptível que legisla acima das nossas frontes. Para ele, não há processos obscuros nem informações inexatas. Se essa justiça sublime determinou a tua marcha pelos carreiros da calúnia e do sacrifício,
é que essa estrada conviria mais ao teu aperfeiçoamento e às fórmulas de trabalho que te competem. Então, está tudo certo, né? Nunca mais voltarás ao aconchego do lar paterno, ao qual te sentirás ligada pelos elos inquebrantáveis da saudade e do amor, através de todos os caminhos, mas essa separação de tua alma dos nossos afetos mais queridos será como um ponto de luz imorredoura, assinalando a transformação dos nossos destinos. Teu sacrifício, filhinha, há de ser para todo sempre um marco renovador de nossas energias espirituais, no grande movimento das reencarnações sucessivas, em busca do amor e da sabedoria. Ampliando os meus recursos para regressar às lutas terrestres, abençoo a tua dor, porque a tua renúncia é grande e meritória aos olhos de Jesus. Foi aí que ela, conseguindo romper as emoções que a asfixiavam, exclamou com voz amargurada e dolorida: mais do que as palavras, meu coração, que o vosso espírito pode perscrutar, pode dizer-vos da minha alegria e reconhecimento. Protetor e amigo, guia desvelado de minha alma, já que vindes das sombras do túmulo para trazer-me as mais consoladoras verdades, ajudai-me a vencer os embates dolorosos da vida. Animai-me, inspirai-me com a vossa sabedoria e o vosso amor compassivo. Não me deixeis desorientada nestas penas escabrosas. Avô, meu coração tem andado triste como esta noite, e o desalento e o infortúnio clamam no meu íntimo qual lobos ferozes que uivam nestas selvas. Doravante, porém, saberei que vos tenho junto a mim. Caminharei consciente de que me seguireis os passos em busca da felicidade real. Rogai a Jesus que eu desempenhe austeramente todos os meus deveres. E, sobretudo, amparai também o inocentinho, cuja vida buscarei proteger em todas as circunstâncias. Aqui nós podemos perceber que, em momento algum, Célia pediu para ser livrada de sua cruz, digamos assim, de suas dívidas, das suas questões, né, dos embates dolorosos da vida. Ela não pediu para ficar livre delas, mas para que tivesse forças, para que fosse amparada, para que ficasse animada para poder cumprir aquilo tudo que ela deveria cumprir. A voz de Célia, todavia, experimentava um estacato, uma pausa. Ouvindo-lhe as súplicas, com a mesma expressão de serenidade e de carinho no olhar, Quinei Lúcius avançou vagarosamente até o leito improvisado do pequenino, iluminando-lhe o rostinho alvo com um gesto de sua destra radiosa e exclamando num sorriso: Eis, filhinha, disse apontando a criancinha, que Ciro cumpriu a promessa, regressando prestes ao mundo para estar mais perto do teu coração, sob as bênçãos do Cordeiro. Como não me revelastes antes? Monologou a jovem, intimamente possuída de sublime alvoroço. É que Deus, exclamou a entidade generosa, adivinhando-lhe os pensamentos, quer que todos nós espiritualizemos o amor, buscando-lhe as expressões mais puras e mais sublimes. Recebendo-o enjeitadinho como teu irmão, sem te deixares conduzir por qualquer disposição particular, soubeste santificar ainda mais tua afeição por Ciro, no laço indissolúvel das almas gêmeas, a caminho das mais lúcidas conquistas espirituais na redenção suprema. Quer dizer, do amor, né, de menina e menino, né, de homem e mulher, agora esse amor fraterno que ela dedica ao irmão, né, a Ciro, como seu irmão. Sim, falou a jovem Patrícia dentro do seu júbilo espiritual.
Agora compreendo melhor o meu enternecimento. E já que me trouxestes ao coração uma alegria tão doce, ensinai-me como devo agir, dai-me uma orientação adequada para que eu possa cumprir irrepreensivelmente todos os meus deveres. Filha, a orientação de todos os homens está delineada nos exemplos de Jesus Cristo. Não temos o direito de tolher a iniciativa e liberdade dos entes que nos são mais caros, porque no caminho da vida o esforço próprio é indispensável. Luta com energia, com fé e perseverança, para que o reino do Senhor floresça em luz e paz na tua própria vida. Mantenha a tua consciência sempre pura, e se algum dia a dúvida vier perturbar teu coração, pergunta a ti mesma o que faria o mestre em teu lugar em idênticas circunstâncias. Assim, aprenderás a proceder com firmeza, iluminando as tuas resoluções com a luz do Evangelho. Depois de uma pausa, em que Célia não sabia se fixava a personalidade sobrevivente do avô ou se despertava enjeitadinho para rever nos seus olhos, mais uma vez, as recordações do bem-amado, Quinéio Lúcius acentuou. Depois de tantas surpresas empolgantes e de tanta fadiga, precisas descansar. Repousa o corpo dolorido que ainda terá de sustentar muitas lutas. Continua com a mesma oração e vigilância de sempre, pois Jesus não te abandonará no mar proceloso da vida. Então, como se um poder invencível lhe anulasse as possibilidades de resistência, Célia sentiu-se envolvida num magnetismo doce e suave. Aos poucos, deixou de ver a figura radiosa do avô que se postara a seu lado, qual sentinela afetuosa contra a incursão de todos os perigos. Um sono brando cerrou-lhe as pálpebras cansadas e, abraçada ao pequenino, dormiu tranquilamente até que os primeiros raios do sol penetraram na gruta, anunciando o dia. E aqui, então, finalizou o terceiro capítulo. Começaríamos, então, o quarto capítulo, intitulado De Minturnes a Alexandria. E temos já aqui uma nota da editora, a Enciclopédia Delta Larousse registra Minturnae como nome original da localidade atual Minturno. Então, de Minturnes a Alexandria. Enquanto a vida familiar de Fábio Cornélio transcorre na cidade imperial sem acidentes dignos de menção, sigamos a filha de Ovídio Lúcio na sua via dolorosa. Levantando-se pela manhã, Célia alcançou a povoação de Fonde, em cujas cercanias uma criatura generosa acolheu-a por um dia, com ternura e bondade. Foi o bastante para se reconfortar das caminhadas ásperas e longas, e no dia seguinte punha-se novamente a caminho em direção de Itre, a antiga Urbis Mamurrarum, aproveitando o mesmo traçado da Via Ápia. No caminho, teve a satisfação de encontrar a carreta de Gregório, o mesmo carreiro humilde que a deixara na antevéspera nas montanhas de Terracina, circunstância que lhe trouxe ao coração muita alegria. Nas dificuldades e dores do mundo, a fraternidade tem elos profundos, jamais facultados pelos gozos mundanos, sempre fugazes e transitórios. Gregório ofereceu-lhe o mesmo lugar a seu lado, num gesto de proteção que a jovem aceitou, considerando-o uma bênção do alto. Desta vez, reconheceram-se qual se fossem dois bons amigos de outros tempos.
Falaram da paisagem e dos pequenos acidentes da viagem, rematando Gregório com uma pergunta cheia de interesse. Tem a senhora outros parentes além de Fonde? Não me pareceu pequeno o sacrifício em aventurar-se uma jornada tão longa como a de anteontem. Como consentiram prosseguisse outra viagem a pé? Sim, meu amigo, respondeu buscando desviar a sua afetuosa curiosidade. Meus parentes de Fonde são paupérrimos e não desejo voltar a Roma sem rever um tio enfermo que reside em Minturnes. Ainda bem, murmurou o generoso plebeu, satisfeito com a resposta. Sendo assim, poderei levá-la hoje até o fim da sua jornada, pois vou além das lagoas da cidade. A marcha continuou entre as gentilezas de Gregório e os agradecimentos de Célia, que lhe apreciava a bondade comovida. Somente ao cair da tarde, o veículo atingiu os arredores da cidade famosa. Despedindo-se do carinhoso companheiro, a jovem cristã atentou na paisagem soberba que se desdobrava aos seus olhos. Uma formosa vegetação litorânea repontava dos terrenos alagadiços, num dilúvio de flores. A primeira porta da cidade estava a alguns metros, porém, o seu amor pela natureza fê-la estacionar junto das grandes árvores do caminho. O sol, em declínio, enviava à tela florida os seus raios agonizantes. Dominada por grandiosos pensamentos e experimentando um novo alento de vida, com a palavra de verdade e de consolação que o avô lhe trouxera na véspera, dos confins do túmulo, começou a orar, agradecendo a Jesus as suas graças sublimes e infinitas. No seu caricioso embevecimento, contemplou a figurinha mimosa que se agitava em seus braços e beijou-lhe a fronte num arroubo de espiritualidade. Na véspera, haviam recebido a hospitalidade da natureza, mas agora, ante as fileiras de casebres ali próximos da estrada, consultava a si mesma sobre o melhor meio de recorrer à piedade alheia, contando, porém, como das outras vezes, como um amparo de Jesus, que lhe forneceria a inspiração mais acertada, por intermédio dos seus lúcidos mensageiros. Foi então que reparou numa choupana rodeada de laranjeiras, onde a vida parecia ser a mais simples e mais solitária. Seu aspecto singelo emergia do arvoredo a 200 metros do local em que se encontrava. Mas como que atraída por um detalhe que não poderia definir, Célia alcançou a trilha e bateu à porta. Brilhavam no céu as primeiras estrelas. Então, aqui nós vemos que ela não sabe definir, né, o porquê que ela se sentiu atraída justamente por aquela morada. Né? Agora, diante de da sua ligação, né, do seu pensamento com o alto, buscando o conselho, a inspiração dos mensageiros de Jesus, né, ela está, com certeza, os recebendo. Né? Então, vamos ver aqui o que acontece. Depois de muito chamar, sentiu que alguém se aproximava com dificuldade para dar voltas ao ferrolho. E não tardou, tivesse diante dos olhos surpresos uma figura patriarcal e veneranda, que a acolheu com solicitude e simpatia. Era um velho, de cabelos e barbas completamente encanecidos. As cãs prateadas realçavam-lhe os nobres traços romanos irrepreensíveis. Aparentava mais de 70 invernos, mas o olhar estava cheio de ternura e de vida, como se os seus raciocínios estivessem em plenitude de maturidade. Estendendo-lhe as mãos encarquilhadas e trêmulas, Célia notou pequena cruz a pender-lhe do peito, fora da toga, descolorida e surrada. Grandemente emocionada e compreendendo que se encontrava à frente de um velho cristão, murmurou humilde: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo!
Para sempre, minha filha. Né? Os dois aqui eles estão se identificando, né, como cristãos. Para sempre, minha filha, respondeu o ancião, esboçando num sorriso o júbilo que aquela saudação lhe causava. Entra na choupana do mísero servo do Senhor e dispõe dele, teu servo, igualmente. A filha de Ovídio Lúcio explicou então que se encontrava no mundo ao desamparo com um filhinho de poucos dias, abençoando a hora feliz de bater à porta de um cristão que desde aquele instante passaria a encarar como um mestre. Desde logo, estabeleceu-se entre ambos uma cordialidade e um afeto mútuos tão expressivos, tão puros, que pareciam ratificados na eternidade. E provavelmente eram, né? Então, está sentindo aqui cordiais um com o outro, como se identificassem, como se reconhecessem, é a melhor palavra. Né? Ouvindo-lhe a história, o ancião de Minturnes falou-lhe com brandura e sinceridade. Depois de examinar a tua situação, minha filha, hás de permitir-te assista como um pai ou irmão mais velho, na fé e na experiência. Era tudo que ela precisava, né? De um acolhimento que não lhe trouxesse os riscos que ela teve com Juno, o filho do casal, não é? Lá de Roma. Então, aqui ela estava se sentindo como também se sentiu com o carreteiro, né? Amparada, segura, acolhida, diante de uma figura paterna. É que também tive uma filha perdida há pouco tempo, justamente quando vinha buscá-la para acompanhar-me no meu voluntário e bendito degredo na África. Parecia-se extraordinariamente contigo e terei grande ventura se me olhares com a mesma simpatia que me inspiraste. Ficarás nesta casa o tempo que quiseres ou necessitares. Vivo só, após uma existência fértil de prazeres e de amarguras. Antigamente, a afeição de uma filha ainda me prendia o coração a cogitações mundanas, mas agora vivo somente na minha fé em Jesus Cristo, esperando que a sua palavra de misericórdia me chame breve ao seu reino, para a verificação da minha indigência. Sua voz entrecortava-se de suspiros, como se os mais atrozes padecimentos íntimos lhe azorragassem, né? se batessem, né? O coração, lhe batessem o coração ao evocar reminiscências. Há mais de um ano, continuou, aguardo oportunidade para regressar a Alexandria, mas o deperecimento físico parece advertir-me que em breve serei forçado a entregar o corpo à terra da Campânia, malgrado o desejo de morrer no pouso solitário a que transportei o meu espírito. Enquanto ele fazia uma pausa, a jovem expunha despreocupadamente. Sois romano, presumo, pelos traços inconfundíveis da vossa fisionomia patrícia. Fitando-a bem nos olhos, como se quisesse certificar-se de toda a pureza e simplicidade da alma da sua interlocutora, o ancião respondeu pausadamente. Filha, a tua condição de cristã e a candidez que se irradia de tua alma obrigam-me a maior sinceridade para contigo. Nesta cidade, ninguém me conhece tal como sou. Desde o dia em que me consagrei à instituição cristã, da qual participo no Egito longínquo, chamo-me Marinho para todos os efeitos. Dentro da nossa comunidade de homens sinceros e crentes, desprendidos dos bens materiais, fizemos voto solene de renúncia a todas as regalias efêmeras da terra, a todas as suas alegrias, de modo a nos unirmos ao Senhor e Mestre, com a compreensão clara e profunda da sua doutrina. Enquanto os déspotas, enquanto os tiranos,
do império tramam a morte do cristianismo, supondo aniquilá-lo com o suplício dos adeptos, fora de Roma organizam-se as forças poderosas que hão de agir no futuro em defesa das ideias sagradas. Em todas as províncias da Ásia e da África, os cristãos se articulam em sociedades pacíficas e laboriosas e guardam os escritos preciosos dos discípulos do Senhor e dos seus seguidores abnegados, protegendo o tesouro dos crentes para uma posteridade mais piedosa e mais feliz. Então, aqui a gente pode ver com que Marinho fala aqui, né, que o trabalho dos cristãos continuava, né, não parou. O cristianismo continuou crescendo, se espalhando, não é? Apesar das perseguições. Enquanto Célia o escutava com carinhoso interesse, o ancião de Minturnes continuava, depois de uma pausa, como que preparando o próprio pensamento para a maior clareza das suas recordações. Agora vejam que eles haviam acabado de se conhecer. Nunca haviam se encontrado. Ela chegou, ele deduziu que ela precisava de acolhida e sentiu diante dela confiança para começar a expor a sua história. Sentiu ali sentiu, além da confiança, está me fugindo a palavra, ele sentiu, se reconheceram, né? Talvez adiante me venha a palavra que eu estou tentando buscar, mas afinidade. Houve ali uma afinidade espontânea, né? E essa afinidade fez com que ele se visse nessa situação, simplesmente abrindo o seu coração, expondo sua história. Vamos ver o que Marinho diz a Célia. A outrem, filha, não poderia confiar o que te revelo esta noite, levado por um impulso do coração. Talvez meu espírito esteja acercando-se do sepulcro e o mestre amado queira divertir indiretamente a alma culpada e dolorida. A qualquer coisa que me compele a confessar-te o passado com as suas inquietudes e incertezas. Quer dizer, ele está identificando que algo está acontecendo, né? E ele não sabe explicar, mas ele está se sentindo compelido, né, a se abrir diante dela, dividir com ela a sua história. Sei apenas que a inocência do teu olhar de cristã, de filha piedosa e meiga, faz nascer-me no peito exausto os bens divinos da confiança. Então, agora aqui nós vamos ver as confidências de Maria, né? Vamos ver como ele começa. Meu verdadeiro nome... Vou retomar. Meu verdadeiro nome é Lésio Munácio, filho de antigos guerreiros, cujos ascendentes se notabilizaram nos feitos da República. Minha mocidade foi uma esteira longa de crimes e desvios, aos quais se entregou o meu espírito frágil, visto o desconhecimento do ensino de Jesus. Não trepidei noutros tempos em brandir a espada homicida, disseminando a ruína e a morte entre os seres mais humildes e desprezados. Auxiliei a perseguição aos núcleos do cristianismo nascente, levando mulheres indefesas ao martírio e à morte nos dias das festas execráveis. Ai de mim, porém! Mal sabia que um dia ecoaria em meu íntimo a mesma voz divina e profunda que soou para Paulo de Tarso a caminho de Damasco. Depois dessa vida venturosa,
Casei-me tarde, quando as flores da juventude já se despetalavam no outono da vida. Antes não o fizesse. Para conquistar o afeto da companheira, fui compelido a gastar o impossível, lançando mão de todos os recursos. Sem preparação espiritual, construí o lar sobre a indigência mais triste. Em pouco tempo, uma filhinha graciosa vinha iluminar o âmago escuro das minhas reflexões sobre o destino. Mas, atormentado pelas necessidades mais duras, a fim de mantermos em Roma o nosso padrão de vida social, senti que a pobre esposa, tomada de ilusões, não beberia comigo o cálice da pobreza e da infelicidade. Com efeito, em breve o meu lar estava ultrajado e deserto. O questor Flávio Rilas, abusando da amizade e da confiança que eu lhe dispensava, seduziu minha mulher, desviando-a ostensivamente do santuário doméstico, para escárnio de minhas esperanças e de meus sofrimentos. Desejei sucumbir para furtar-me a vergonha, mas o apego à filhinha me advertia de que esse gesto extremo significava apenas covardia. Quer dizer, ele chegou a pensar no suicídio, né? E ainda bem que ele foi inspirado, né? E se aquietou e pensou na filha. Pensei, então, em procurar Flávio Rilas e a esposa infiel para trucidá-los sumariamente com um golpe de espada. Porém, quando buscava realizar o sinistro intento, encontrei um velho mendigo junto ao templo de Serapis, que me estendeu a destra dilacerada para me implorar esmola. Não para implorar esmola, desculpe, mas para dar-me um fragmento de pergaminho, que tomei sôfrego, como se recebesse secreta mensagem de um amigo. Depois de alguns passos, reconheci com assombro que ali se achavam grafados alguns pensamentos de Jesus Cristo, e que depois, vim a saber, serem os do Sermão da Montanha. Junto a esse hino dos bem-aventurados estava a participação de alguns amigos do Senhor. Se reuni... Desculpe, vou reler. Junto a esse hino dos bem-aventurados estava a participação de que alguns amigos do Senhor se reuniriam junto dos velhos muros da Via Salária naquela noite. Retrocedi para colher informes do mendigo. Não o encontrei, porém, nem pude jamais obter notícias dele. Aqui nós temos, assim, eu acho que um fenômeno de materialização, né? Então, ele precisava de uma orientação e a espiritualidade usa muitos meios para se comunicar conosco, né? E aqui teve o uso dessa figura, desse mendigo, né? Trazendo um pergaminho no momento que ele precisava, né? E isso iria ajudar a mudar, né? Agora vejam, né, a intensidade da confidência, né, que ele faz a Célia. É uma coisa bastante densa, né? Então, vamos mais um pedacinho, temos mais alguns minutinhos. Aqueles ensinamentos, prosseguiu Marinho, né? Aqueles ensinamentos do profeta Galileu, encheram-me o coração. Parece que somente nas grandes dores pode a alma humana sentir a grandeza das teorias do amor e da bondade. Voltei a casa sem cumprir os mal-sinados propósitos, ainda bem, não é? E considerando a inocência de minha filha, cujos carinhos infantis me concitavam a viver, fui à Assembleia Cristã, onde tive a felicidade de ouvir pregadores valorosos e abnegados das verdades divinas. Nós vamos hoje agora fazer, então, uma pausa para o próximo estudo, quando continuaremos acompanhando essas confidências feitas a Célia, né?
Evidências bem intensas, ele realmente abrindo o seu coração para a menina Célia. Então, vamos encerrar o nosso encontro, elevando o nosso pensamento ao alto. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estudo. Que tudo aquilo que lemos hoje nos cale ao coração, nos faça refletir, que nós possamos compreender o valioso ensinamento que recebemos neste estudo de hoje. Se conosco, abençoe nossos lares, abençoe os nossos afetos, para que possamos estar aqui firmes, sequiosos de conhecimento, no nosso próximo encontro, na próxima semana. Obrigada, Senhor, pela tua presença entre nós e por derramar aqui o teu divino amor. Graças a Deus. Então, amigos queridos, nos veremos novamente aqui no canal Videira Espírita na próxima semana para darmos continuidade ao estudo da obra 50 anos depois. Até lá, muita paz.